Qualquer desatenção, faça não. Pode ser abandonado. Senhor DJ, eu sei bem quem você é. Senhor DJ, eu sei bem quem você é. Pois é, o prêmio APCA, né? Ganhei de melhor direção. Primeiro homem negro a ganhar esse prêmio em quase 70 anos de prêmio. Anteriormente, a Naruna tinha ganhado como melhor diretora. E ó, pra você ver como a coisa é, né? A categoria antes era melhor diretor. Quando a Naruna ganhou, eles mudaram a categoria para melhor direção. E a reboque dessa questão de gênero vem a questão de raça, né? A gente sempre fica meio feliz e meio triste em saber que é o primeiro isso, o primeiro aquilo, porque um prêmio de tão longa data nunca ter sido ofertado a alguma pessoa preta numa cidade como São Paulo, tão imensa, tão diversa, não faz muito sentido, a não ser pelo racismo, né? Porque é isso, as pessoas não tinham possibilidade, talvez, de desenvolver projetos que pudessem ser contemplados. E não tiveram porque o racismo não deixou essas pessoas desenvolverem os seus sonhos, vamos dizer assim. E quando isso começou a ser possível, não à toa, temos aí duas premiações seguidas, né? Ela ganhou no ano anterior, eu ganhei no ano seguinte. E isso é motivo de felicidade, sem dúvida alguma. É importante pontuar as coisas que vêm sendo feitas, né? E eu fico feliz de ter sido lembrado com esse trabalho aí, com esse prêmio, que sem também a equipe que eu tenho, não seria possível, né? Porque são pessoas muito capacitadas tecnicamente que fizeram a coisa ir para outra dimensão, às vezes além do que eu mesmo pensei. E isso é maravilhoso. Muitos desafios em ter um coletivo negro de qualquer instância no Brasil, sobretudo artística, né? Porque não tem como não olhar em perspectiva, né? Quando a gente começou, a coisa era muito mais difícil, os acessos eram muito mais limitados. Dava para contar no dedo as produções negras que adentravam as instituições. A gente não tinha, de um modo geral, na cidade de São Paulo, muitas pessoas negras desenvolvendo outras funções que não a atuação, pensando no teatro. Então, de direção, a gente não conhecia quase ninguém, de dramaturgia também não. Se você junta uma precariedade financeira com uma precariedade de estrutura pessoal, e você tenta, mesmo com tudo isso, se organizar coletivamente, é muito mais oneroso do que as pessoas que têm as coisas mais à mão, que têm mais possibilidade de erro, que têm mais possibilidade de experimentação. E isso não é contemporizar a ineficiência artística, não é disso que eu estou dizendo. Mas tem uma proteção afetuosa que faz com que a gente valorize outros aspectos que no futuro a gente sabe que artisticamente vai se fortalecer, mas que às vezes naquele presente ainda está um pouco frágil. Mas como tem uma construção coletiva efetivamente sendo feita, isso faz sentido bancar essa fragilidade em algum momento. E também bancar as potências que já existem, né? Nós fizemos um pacto entre a gente de confiança para que a gente pudesse se fortalecer internamente nessas funções. Isso foi muito bom para a gente, porque hoje a maioria de nós dirige fora do grupo, tem outros projetos que envolvem outras funções fora do grupo. Eu me tornei dramaturgo dentro do grupo, muito por esse viés que a gente decidiu encarar de confiança mesmo, sobretudo ali alicerçado no afeto, sabe? O grupo tem muito isso, né? Tem uma construção afetiva que é mais importante às vezes do que o resultado final propriamente dito. Eu acho que dentro de um trabalho coletivo a gente entende uma codependência, em que, de fato, você precisa do outro, da outra, até para potencializar a sua ideia. Eu me sinto coletivamente muito mais forte tendo as minhas ideias artísticas abraçadas pelo coletivo negro, por exemplo.
que eu conheço de muito tempo, eu sei das potências daquelas pessoas, elas sabem das minhas. E a gente já tem um entendimento de uma poética que é nossa, que leva a criação para um outro lugar muito mais rápido e muito mais facilmente o diálogo se dá, os conflitos também se dão mais de um modo menos grave, mais do cotidiano também, sabe? Então, isso de quase criar uma micro-sociedade onde é possível habitar coletivamente, eu acho que é o maior aprendizado que um trabalho coletivo pode ter. Nossa primeira peça, o Movimento número 1, Silêncio de Depois, estreou em 2011, fruto de um PROAC que a gente conseguiu de R$50 mil. Eu nunca vou esquecer. A gente montou uma peça inteira com 4 pessoas em cena, 2 dirigindo, uma escrevendo, mais uma banda de 2 pessoas com R$50 mil. E nem faz tanto tempo assim, se a gente for pensar, né? Hoje seria inviável, assim, por vários motivos, financeiramente pensando. Mas o que a gente tinha, além dessa possibilidade financeira, era uma sede, uma fome muito bonita, de começo, de sonho, de possibilidade, de juventude, sabe? Porque a gente tinha ali naquele momento uma quase completa, não fosse a presença dos Crespos na cidade de São Paulo, que é o grupo que antecede a gente na cidade, e as Capulanas, quase uma inexistência de projetos coletivos, pensados racialmente, feitos, geridos, atuados por pessoas pretas de ponta a ponta. Então também tinha essa motivação que pra gente era muito determinante. Era a gente poder contar as nossas próprias histórias, as nossas próprias histórias, com o nosso povo, que era o povo mais desvalido, que era o povo preto, que era o povo mais esquecido dentro dessa ordem de encenação que a cidade vinha tendo. E é uma história que se passa em diálogo com uma desapropriação de um lugar, e aquelas pessoas, elas são retiradas dali muito como uma metáfora da própria diáspora, né, do povo preto. E a gente ensaiava no Tendal da Lapa, a peça estreou lá, e tinha a presença do trem muito marcante, né, porque a gente ensaiava ao lado mesmo da linha do trem. E toda vez que o trem passava, a gente não conseguia se ouvir, e eu ficava pensando, o que a gente vai fazer com esse trem, o que a gente vai fazer com esse trem? Eu falei, vamos enfiar ele na dramaturgia. E aí veio a ideia de fazer o motivo dessa desocupação para a construção de uma linha férrea. Então, conforme a dramaturgia ia caminhando, as pessoas iam entendendo que aquele trem fazia parte daquela tragédia, daquele lugar, o espaço e a própria dramaturgia ganhavam uma outra dimensão. Então era muito especial também estar ali por conta dessa ressignificação que a gente conseguiu fazer. E aí toda vez que o trem passava, a gente ia acumulando aquelas passagens de tensão até o momento que explodia de fato a desocupação. Pra você ter uma ideia, como a grana era tão pouca e a gente era tão desvalido, que o grupo me emprestou, acho que na época eram R$2 mil para eu comprar um computador, porque eu não tinha um computador em 2011, para escrever a dramaturgia dessa peça, porque eu escrevia à mão. E aí eu fui pagando aos poucos, devolvendo esse dinheiro com esse dinheirinho do PROAC que ia entrando. E isso para mim volta um pouco naquele afeto do coletivo que a gente falou um pouco antes. Isso para mim é impagável e muito bonito, assim, né? Essa coletividade mesmo que se formou ali. E é um trabalho que eu tenho muito carinho. E tenho para mim que é uma das minhas escritas mais originais. Primeiro pontapé de uma coisa que nem a gente sabia direito aonde ia dar, né? Para mim é muito significativo quando as pessoas que passaram por coisas parecidas com as que eu passei
olham para o trabalho e se emocionam com aquilo, e aquilo faz sentido para elas. Quando as pessoas que não têm uma familiaridade com essas vivências também se emocionam e de alguma forma possam aprender alguma coisa com isso, eu também fico feliz. Porque acho que a obra, ela, quanto mais camadas, mais interessante, né? Então eu fico muito feliz de saber que em alguma instância existe aí uma pedagogia acontecendo. Apesar de também estar um pouco cansado desse letramento racial que a gente já vem fazendo há muito tempo, e eu quero também cada vez me afastar mais disso, sabe? Acho que não dá mais pra gente ficar falando das coisas que a gente falava 10, 15 anos atrás. A gente precisa amadurecer ainda mais a questão e avançar. Eu comecei a fazer teatro em 1998, na cidade de Mauá, que é a minha cidade, eu sou do ABC. Fui criado entre a favela do Zaira e a Vila Bocaina, que são bairros relativamente próximos da periferia de Mauá. E eu fui com a escola a primeira vez assistir uma montagem do Morte e Vida Severina, que a professora de português levou a gente. E eu fiquei muito encantado com aquilo, com a poesia, sobretudo, do texto do João Cabral, porque a montagem em si eu nem conseguia acompanhar muito, porque eu ainda não tinha os códigos, e eu não conseguia entender que tinha mais de uma pessoa fazendo a mesma personagem. E aí depois que eu fui entender o que eles estavam fazendo ali, e como eu já era do hip hop, já era do rap, a rima me chamou a atenção e eu fiquei com vontade de experimentar aquilo e comecei a fazer teatro amador lá na cidade de Mauá. O rap, para mim, foi essencial para me dar noções coletivas da minha condição individual, como preto, como ex-favelado. O rap, e aí sobretudo o Racionais, naquele momento ali com um menino de 15 anos, ele me coletivizou. E ele me deu noção de saber que aquelas coisas que eu vivia, que eu passava, que eu via meus amigos passando, né, a coisa do tráfico, dos assassinatos, a miséria mesmo, né? Não era uma coisa só minha e nem um fracasso dos meus pais, que era sobretudo uma condição social e racial. E o rap me abriu o olho para isso e me fez olhar o mundo por essa ótica. E a arte, consequentemente, se encaixou nisso, né? E foi me trazendo cada vez mais possibilidade de reflexão com esse despertar dessa consciência racial e social, sabe? Como eu já tinha essa ótica do rap, que pegavam experiências individuais e conseguiam socializar por um interesse coletivo, e como eu estudava muito essa teoria brechtiana na escola, que também, de alguma forma, o teatro épico brechtiano pensa nisso, em você trazer questões que dizem sentido ao corpo social de uma maneira mais ampla, eu sempre, junto com o Coletivo Negro, a gente tentava pegar o que era do ponto de vista pessoal e tentar fazer com que isso dissesse sentido para além de nós mesmos. Então, isso, mais uma vez, foi o rap quem deu pra gente, assim como esse estudo brechtiano, mais especificamente. Então, a gente sempre tentava ver em que medida o que era individual fazia sentido para o coletivo, tanto de acontecimentos quanto de possibilidade de reflexão coletiva. Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens é uma peça que estreou em 2016 e ela surgiu dentro de um projeto do Coletivo Negro que a gente se dividiu para pesquisar alguns interesses. Eu fui pesquisar as masculinidades negras periféricas e a Aisha Nascimento foi pesquisar a feminilidade negra. Então a gente tinha em algum momento a ideia dessas pesquisas depois se juntarem. E aí, nesse primeiro momento, surgiu o Farinha com Açúcar e o dela surgiu uma peça que se chamou Ida, que não existe mais, que era só com mulheres negras e a minha só com homens negros.
E eu estava com essa vontade pensando com relação ao genocídio do povo preto, que sobretudo são os homens que são assassinados na periferia, né? De modo violento pelo braço armado do Estado, né? A gente sabe que o feminicídio é enorme, mas o braço armado do Estado, sobretudo, mata homens e, sobretudo, jovens pretos. Então fui pesquisar isso e aí eu tive a ideia de entrevistar homens negros de várias idades diferentes e ocupações para tentar entender como tinha sido a construção dessa masculinidade para eles e a própria construção racial. E eram 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, 9 citaram Racionais como o principal determinante para a construção racial que eles tinham. E aí eu olhei para minha trajetória de novo e falei, puta, para mim também. Então faz sentido trazer eles para a dramaturgia da peça. Aí que veio a ideia de costurar as histórias que eu criei com base nas entrevistas que eu fiz. Eu não conto a história de ninguém, mas eu peguei elementos das histórias e criei a história da peça. E toda a história foi sendo costurada por trechos das canções do Racionais MCs. Muita gente confunde achando que eu criei as histórias com base nas canções, mas não, é o contrário. As canções, elas complementam as histórias. E aí o KLJ foi um dos entrevistados, e aí que veio a ideia de chamar ele para fazer parte da obra, já que fazia todo sentido. E aí acabou virando uma obra tributária a eles. E ele aceitou fazer e fez muitas participações na peça, viajou com a gente para vários lugares. E foi uma experiência incrível de viver. Para mim, né, que além de fã, sou um pesquisador da obra dos caras, ter um deles num trabalho meu e que faz todo sentido com a importância que eles têm na cultura mundial, sobretudo brasileira, é muito especial. Sempre que eu pensava na obra dos Racionais, eu pensava como cinema. Nunca pensava como peça, porque aquilo para mim era muito grande. Mas aí, no Farinha, acho que a gente conseguiu chegar num resultado estético bacana, assim, com relação a isso. Eu nem sei falar quantas vezes eu vi aquela imagem do começo do show do Racionais, do KLJ entrando, começando o show ali nas picapes, né? E essa mesma imagem se repete numa peça minha. Então, para mim, é muito emocionante, até hoje, assim, quando a gente se encontra, quando eu ainda penso, quando eu lembro da presença dele, assim, no trabalho, aí depois o Mano Brown assistindo e se emocionando ali com a obra, fazendo sentido para ele também, é muito significativo mesmo. Mas teve um momento que eu precisei sair desse lugar, né, do fã e dialogar artisticamente, né, com o KLJ, por exemplo, que foi com quem eu trabalhei de fato. E aí também é muito bonito de ver o respeito que ele teve com o trabalho e o quanto foi possível dialogar ali, olho no olho, e crescer com isso, né? Quando seu bem querendo tome conta que ele sonha em mais, como alguém que lhe apagasse a luz, vedasse a porta e abrisse o gás. Eu brinco que eu faço peça pensando num disco, pensando que eu gostaria que ela chegasse nas pessoas e que as pessoas pudessem até ouvir as peças como se fosse um disco. Então, a música sempre me inspirou muito, assim, aí desde do Racionais até o Gil, o Chico, o Caetano, essa leva da MPB, né? Elis Regina, Gal, Bethânia e por aí vai. O Gota d'Água eu sinto que ele adensa e concretiza minha pesquisa de muitos anos. Eu sinto que é uma peça filha do Farinha com Açúcar, mas é uma peça filha que já nasceu madura, já nasceu pronta para o diálogo capacitado, vamos dizer assim. Tem ali um diálogo no Gota d'Água de Racionais MCs com Chico Buarque, intermediado
pela presença de um DJ de hip hop. Eu acho que isso na trajetória musical do Chico Buarque é inédito, e pensando no Gota d'Água também. Então acho que isso já dá muitos motivos para se pensar sobre a obra. A própria restituição do imaginário dessa história que a gente faz também é uma coisa muito interessante de se pensar, porque acho que revela inclusive os limites do texto naquele momento em que ele foi pensado, e com relação a algumas montagens que já foram feitas com relação a ele. Eu acho que a peça ela recoloca o texto num outro lugar de entendimento. E isso sem falsa modéstia. Eu acho que isso é um fato. Muitas reflexões críticas já apontaram isso, então não sou só eu que digo isso. E acho que chegou num resultado estético que condiz a esse ineditismo que a gente trouxe para a obra. De fato, assim. Acho difícil pensar o Gota d'Água a partir de hoje sem levar em conta a nossa montagem. Filhos do vento! Filhos da masturbação de pobre! Da imprevidência! Da ignorância! São filhos de um meio-fio do beco escuro, são filhos de um subúrbio imundo do país! São filhos da miséria! Filhos de um futuro que se acumulou no ventre do infeliz! São filhos da puta! E trabalhar com a Jussara Marçal, né, nesse projeto foi também uma das coisas mais especiais assim para mim, que admiro muito o trabalho dela, e ver o quanto uma artista tão grande estava tão entregue para aquilo, e para a experimentação, para o risco, para a possibilidade do erro, é muito tocante, porque me mostra uma possibilidade de não conformismo, sabe? Que sempre dá para se arriscar, para pesquisar, para inovar. E a presença da Jussara me trazia muito isso, assim. Uma personagem complexa, que é a Joana. Ela não é atriz de formação, né? É uma cantora, e se propôs a essa experiência de um jeito exemplar. Exemplar. Foi um diálogo muito bonito. Vocês estão de prova. Eu não sou mulher pra macho chegar e usar como quer e depois dizer tchau, deixando poeira e meleira na cama desmanchada. Mulher de malandro, porra! Comigo não. Eu tô tentando cada vez pensar por outras vias isso, sabe? Porque um teatro negro pressupõe um teatro branco, né? E em algum lugar é muito limitador pensar dessa forma. Eu tenho tentado cada vez mais me livrar do tanto de referência europeia que a gente recebe desde sempre em tudo, né? Não só no teatro. Talvez o teatro negro, ou o meu teatro negro, porque existem muitos teatros negros, né? Desde lá se a gente dá para se remeter desde o século XVI, o que algumas pessoas já chamavam, né, pesquisando de teatro negro, desde as congadas, as festas de reis, já tinham ali elementos cênicos que poderiam ser considerados do teatro negro contemporâneo. Então, eu entendo que o que eu utilizo no meu teatro negro são as minhas referências de classe aliadas à minha referência de raça. E isso, pelo meu olhar e pela minha condição física, faz com que isso pertença a esse campo riquíssimo da cultura negra. Assim como as pessoas brancas geralmente podem pensar um teatro pós-dramático, e isso é muito natural para elas, para mim pensar um teatro que beba na cultura popular brasileira urbana, como o rap, o samba, para mim é natural, é de onde eu venho, é um universo muito conhecido, muito familiar e muito afetuoso. Se você pensar, por exemplo, a pluralidade cênica que a gente tem hoje na cidade de São Paulo, daria para falar do país também, mas pensando na cidade de São Paulo, é inédito na história do teatro o que está acontecendo hoje no Brasil. Nunca se teve, do ponto de vista profissional, uma inserção negra tão plural quanto a gente tem hoje. Se a gente pensa lá da década de 40, quando surge o Teatro Experimental do Negro, até os dias de hoje, passando pelos mais antigos, né? Bando de Teatro Olodum, Companhia dos Comuns, lá do Rio de Janeiro. E aí chega aqui em São Paulo com os Crespos, as Capulanas, a gente, o Clariô, né? Ali de Taboão da Serra.
Hoje em dia, daqui para frente, né, desses grupos para frente, não dá mais para contar. São inúmeros grupos e isso é muito bom para o país, porque de fato a gente começa a se aproximar de uma representação igualitária do que a gente representa enquanto sociedade, né? Não tinha outra justificativa para a ausência desses corpos nas artes cênicas a não ser pelo racismo, né? Porque as pessoas não conseguiam nem ter a possibilidade de se desenvolver intelectualmente para poder ocupar alguns espaços, porque ou eram assassinadas antes, ou estavam sendo consumidas somente pelo trabalho e abandonavam qualquer questão intelectual, porque estava preocupado, obviamente, com a sobrevivência. Então, a passos lentos, a gente está conseguindo mudar um pouco esse quadro. Ainda está longe do ideal, mas já não é como o meu começo, por exemplo. E isso é muito louvável, muito louvável. Nos nossos processos, a gente quase sempre tinha uma perseguição de uma resposta. A gente tinha uma pergunta e a gente tentava em cena responder a essa pergunta. Então isso em si já deixava o caminho mais fácil de juntar quase uma tese assim que a gente gostaria de provar em cena. Tinha muito essa preocupação em desenvolver uma linguagem, ter uma pesquisa de poética, até para se defender um pouco de algumas acusações que a gente já ouvia com relação aos colegas e já pensava sobre, que era essa coisa da panfletagem, de que não tinha uma linguagem cênica, que era só denúncias, coisas do tipo. Então a gente sempre buscou a poesia e o desenvolvimento de uma linguagem cênica muito própria para tentar responder a isso de alguma forma com arte. Eu tenho muita sensação que a gente quase nunca pode errar, porque é quase sempre uma única chance. E se você falhar, você tá fora do jogo, sabe? E eu sinto, de um modo geral, que as pessoas brancas têm mais permissividade pro erro, porque tem mais credibilidade, porque tem mais chance na vida. E a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade, senão o nosso tempo passou e passa muito rápido. E isso é um peso muito grande. Eu gostaria que as pessoas lembrassem da gente como jovens que ousaram pensar a arte preta num país que mata a sua juventude.